Graça e paz, continuando nossas reflexões sobre devocional e ainda dentro do assunto da oração, vamos continuar lendo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Palavras de Jesus, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por certo que eu não vou fazer uma exposição versículo a versículo aqui. E também não quero tratar de assuntos como se devemos orar ou não repetidamente este texto, esta oração. Cada cristão deve ver como se sente bem na sua oração diante do Pai. E acredito que é importante também e é bom orarmos palavra por palavra esse texto de Mateus, esta oração que Jesus nos ensinou. Não vejo problema nenhum em, como se diz, rezarmos o Pai Nosso. Não vejo problema nenhum, sobretudo como está escrito aqui no Evangelho. Mas nossa oração não precisa ficar presa apenas a este tipo, a oração repetida desta forma. Na verdade, não foi esse o propósito de Jesus. Veja que Jesus é assim, orem desta forma. Aqui é um formato. É uma oração muito simples, na verdade, que Jesus aqui ensina. Eu acho que este era o propósito do Senhor, ensinar com simplicidade. E a simplicidade do Senhor confunde os mais sábios. Mas aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, coração voltado para Deus, sempre aprendem um pouco mais. Então, nesta oração, eu quero destacar uma espécie de esquema, uma espécie de elementos que a gente pode aprender desta oração. Primeiro, que esta oração começa com invocação. O que é invocação? É chamar. Quando você vai se dirigir a uma pessoa, você a chama pelo nome. As pessoas dizem assim, o que importa é orar, não importa o Deus que se dirige, pois Deus, todos os deuses, tudo é a mesma coisa. Não é verdade. Existe apenas um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. E quando nós nos dirigimos a Ele chamando de Pai Nosso, nós nos colocamos numa intimidade de filhos, de uma filiação que nos é provida, que nos vem através de Jesus Cristo. Ele ele se tornou filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Ele nasceu debaixo da lei, dizendo uma expressão paulina em Gálatas capítulo 4, que ele nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher, para nos tornar filhos de Deus, filhos por adoção, filhos pelo processo do novo nascimento. Então, orar a Deus como Pai Nosso é uma expressão de intimidade, de filiação, mas isso só é poderoso quando há uma consciência em nós. Então, se eu rezo Pai Nosso e não tenho uma consciência de filho, esse é usar de vã repetições, como diz Jesus nos versículos 7 e 8 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo de Mateus. Não orem da boca para fora. Tenha consciência de que você é filho, que você se dirige ao Pai Celeste. Então invoque-o, chame-o, meu Pai, Pai Nosso. Ele é o nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Para ele se tornar nosso Pai, nós nos tornarmos seu filho, o único filho dele, o filho unigênito, teve que nascer, teve que se humilhar, teve que sofrer morte de cruz, teve que ser sacrifício vivo para pagar os nossos pecados, e ele teve que nos conceder o seu Espírito, e este Espírito nos faz nascer de novo. Se alguém não nascer do alto, nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus, disse Jesus a Nicodemos. Você pode ler isso no Evangelho de João capítulo 3. Então é muito importante ter esse primeiro aspecto da oração, a invocação, chamá-lo Pai. Ou como Paulo dizia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória.
Você pode e deve orar sim, mas na consciência de filho. O segundo aspecto, ou segundo elemento desta oração que nós encontramos é a adoração. Quando ele diz: santificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. A oração, quando ela, sem a adoração, ela não é oração. Se nós simplesmente chegamos para Deus como se fosse fazer despachar um pedido, um desejo, Senhor, atenda isso, faça aquilo, nós estaríamos tratando Deus como servo. E não como servo, como escravo, como uma espécie de gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos. E isso é totalmente estranho ao Evangelho, à palavra de Deus. Não. Precisamos entender que faz parte da oração chamá-lo como pai, consciência de filho, mas agora eu me posto diante dele em adoração, em gratidão, em louvor. Lembre-se do Salmo 100 que diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus atos com hinos de louvor. A adoração é fator importantíssimo da oração. Por mais que esteja inquieto o nosso coração, quando nós vamos orar ao Pai, invocamos o seu nome, chamamos ele para junto de nós: meu Pai, meu Deus, ouve-me. Mas agora eu me prostro e digo: santo é o teu nome, Pai Santo. Glória e honra ao teu santo nome. Tu és o Criador dos céus e da terra. Você o exalta e o glorifica. Jesus resumiu tudo isso: santificar o nome dele é adorá-lo, é bendizê-lo, é glorificá-lo. Embora sejamos criaturas falhas e fracas, mas temos a graça, por meio do sacrifício de Jesus, de nos juntarmos com aqueles santos tremendos que são os serafins, dizer: santo, santo, santo é o meu Pai. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o meu Deus, o meu Pai. E nesta adoração eu me ponho em rendição a ele. Faz parte da adoração, porque se eu simplesmente exalto ele, mas não me rendo, eu estaria agindo como hipócrita. E quando ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, exprime antes de tudo a minha condição de submissão à vontade plena dele. Antes de apresentar a ele os meus desejos, a minha petição, eu me rendo a ele. Isso faz parte da adoração. É um fator importantíssimo da adoração, é a rendição. Eu rendo a minha vontade a ele. Antes de me fazer o meu pedido, seja feita a tua vontade. Se ele atender, se ele fizer o que eu quero, eu fico alegre. E se ele não atender e não fizer o que eu quero, eu também continuo alegre. Eu bendigo, eu exalto, porque eu estou rendido a ele. Para mim o que importa é que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Esse espírito que eu estou falando, quando eu digo eu, não quero me referir à nossa atitude correta. Venha o teu reino e seja submisso à sua vontade. É o tomar a cruz, é o desejar que a vontade de Deus seja feita, porque você sabe que ela é o melhor. Ela é o melhor para você, ela é o melhor para a sua vida, é o melhor para as pessoas à sua volta. E a expressão venha o teu reino não é só um desejo futuro de que ele se concretize na história humana, que isso de fato vai acontecer quando a volta do Senhor, mas é, sobretudo, o desejo de que este reino reine em mim, me governe. Porque eu não posso hipocritamente pedir que venha o reino sobre o mundo inteiro quando eu fico de fora no meu dia a dia em desobediência. Eu me rendo. Essa é uma parte importante da adoração. Terceira é a petição. Aí sim, nós encontramos a petição aqui que Jesus reserva a maior parte do Pai Nosso, do versículo 11 ao versículo 13. As petições, pedir, colocar diante do Senhor o nosso desejo. E logo o Senhor coloca de frente o nosso desejo primário, o nosso sustento. Ó Senhor, atende a nossa oração, atende o nosso desejo, atende a nossa necessidade. Porque nada vale os outros desejos se a necessidade básica de sustento, de existir, não é satisfeita. Então você ora e pede a Deus o seu sustento. O pão nosso de cada dia, a sustento que você precisa. Mas o texto continua no versículo 12, agora ele fala de perdão. Ele reconhece que, neste texto temos que reconhecer, melhor dizendo, a nossa
nossas falhas, pedimos a Ele perdão dos nossos pecados, mas pedimos o perdão que nós oferecemos. Não somos hipócritas, não podemos ser hipócritas na oração. Lembre-se do vídeo anterior. Não posso pedir ao Senhor um perdão que eu não ofereço, que eu não oferto, que eu não dou a ninguém. No próximo vídeo, se Deus permitir, estaremos falando mais sobre isso. E continua o texto no versículo 13, ele diz: não nos deixe cair em tentação. E aqui nós pedimos ajuda para continuarmos sendo santos, continuar colocando em prática o que nós oramos, seja feita a tua vontade. Resistir à tentação, resistir ao mal, é um trabalho titânico, muito mais, além das nossas forças. Precisamos da graça. Precisamos do auxílio divino, precisamos da ajuda e do poder do Espírito Santo que o Pai envia e Ele não nega aqueles que o pedem. Então nós pedimos, não nos deixe cair em tentação. Jesus vai ensinar que se oramos, temos condição de vencer a tentação. Se não oramos, nós caímos em tentação, porque a carne é fraca. E nós somos basicamente isso, carne, fracos. O nosso espírito que foi recriado em Cristo Jesus, como um bebê ainda, precisa de muita maturidade e muito crescimento. E mesmo que estejamos crescendo e amadurecendo, ainda precisamos, sempre precisaremos da graça para vencer a tentação. E ele pede também, por fim, a proteção. Como diz, né? Livra-nos do mal. E por fim, novamente, o Senhor volta nesse mesmo esquema de oração, a adoração. Veja como a adoração entra de novo aqui na oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É reconhecer a adoração, é reconhecer quem Deus é. Adoração é reconhecer o que Deus faz. É reconhecer a sua soberania. Adoração é reconhecer o seu poder, que é para sempre, eternamente. Então entra aqui a oração, o louvor. Esse esquema simples, vou repetir: invocação, adoração, petição. Novamente termina com a adoração. No seu devocional, nas suas orações, se você tiver mais ou menos em mente isso, sua oração será muito mais completa, muito mais satisfatória para você, talvez, não sei usando a palavra certa, mas você vai estar aprendendo com o Senhor Jesus a orar com mais profundidade, eficácia, e com certeza você será mais edificado e o Senhor glorificado. Deus te abençoe.